Boa tarde, estamos começando mais um podcast Café com Propósito. E vamos ter agora a participação da doutora Marcineide, lá de Minas Gerais. Marcineide. Essa aí para cá. Agora. Bastante. Para entrar. Lá, a câmera lá. Pronto. Aqui está na live agora. Estamos aqui nos estúdios, a transmissão ao vivo agora, e recebendo a nossa terapeuta Marcineide. Boa tarde, doutora Marcineide. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora? Nós estamos aqui ao vivo aqui, e na nossa transmissão ao vivo, aqui diretamente no Instagram, e vamos estar fazendo algumas perguntas para a doutora. Entendeu? Nós estamos esperando aqui o nosso assistente técnico aqui trazer algumas. A primeira pergunta é se o nome e a sua formação. Eu não entendi. Tem como repetir? Primeiro, o seu nome e a sua formação, doutor. Meu nome é Marcineide, né? Eu estou em formação em terapeuta no universo emocional feminino, né? Que é um método que é só para mulheres. Doutora Marcineide, nós estamos aqui diante a 9.000 pessoas aqui no nosso Instagram, aqui do nosso podcast Café com Propósito, diretamente aqui da cidade de São Luís do Norte, Goiás. E a primeira pergunta é esta. Qual o método terapêutico que você está em formação sobre esse método? O método terapêutico que eu estou em formação é o TEPM, né? É um método único, ele é um método do universo emocional feminino e trata feridas, causas, depressão, ansiedade, procrastinação e até doenças físicas. Ele é um método muito bom. Doutora, observamos que uma legislativa tem destaque sobre a misoginia. A misoginia é uma pauta falando sobre o racismo. Inclusive, hoje, nós observamos que muitas mulheres têm sofrido
desde a infância, desde o crescimento. Isso vai guardando e é preciso ter um acompanhamento e não tem a pessoa melhor que a terapeuta. Né? Então, assim, eu quero fazer essa pergunta aqui, inclusive eu tenho dos ouvintes aqui também, nós estamos diretamente aqui também, a qual foi dada essa pauta para nós trazer nesse dia de hoje, né, dia 28, né, de janeiro de 2026. Essas feridas emocionais, elas são detectadas assim, internacionalmente, principalmente das mulheres. Essas feridas emocionais, elas afetam carreiras das mulheres, relacionamento, ela também afeta família, as finanças também, né? Porque as finanças, quando a mulher está ferida emocionalmente, aí ela começa a se endividar mais, né? Então, isso afeta as finanças. E também, essa técnica que eu estou para fazer, ela ajuda as mulheres, né? A olhar a causa, a cicatriz. Então, isso tudo que eu falei aqui, o que afeta as mulheres, com o método TPM, elas vão começar a se enxergar mais. Muito bem pautada essa pergunta. Eu quero, inclusive, nós que trabalhamos também nessa área, temos observar que sofrendo trabalho. Às vezes vai só que ao mesmo tempo para viver. É preciso viver, para que ele possa ser cessado. Mas, primeiramente, Deus é terapeuta. Eu quero fazer uma pergunta. É possível cicatrizar a ferida emocional? Sim, é possível. Renovar a mente, né? A mente das mulheres é renovada. Nutre emocionalmente, né? Porque quando a mulher está com o psicológico abalado, ela fica com perdas de vitaminas também. E volta ao plano de Deus, né? Porque Deus, ele nos fez saudável, pessoas saudáveis, mas por conta do acontecimento, do processo que a gente passa, e as mulheres vai pondo na cabeça, né? E isso adoece. Então, o método TPM já transformou milhares de mulheres, né? Já restaurou família. E eu creio que mulheres que passar por esse método, com certeza elas vão ser curadas, elas vão dar o testemunho que foi curada. Doutora, você conhecer essa escola, essa formação que tem sigla TPM? Essa escola eu conheci numa jornada terapêutica de mulheres. Foi pelo Instagram mesmo, sabe? E eu vi vários anúncios, né? E eu quis me aprofundar e entrei em contato com a mentora, que se chama Juliana Souza. Então, eu consegui e estou em formação e é uma escola muito boa, sabe? Eu vejo mulheres dando testemunho
como elas eram, porque toda semana nós tem, tipo assim, um encontro com todas as terapeutas online, sabe? Só que aí a gente vai tirar dúvidas e muitas mulheres relatam como ela chegou e como elas estão saindo. Doutora, nesse processo atual, as pessoas estão vivenciando, está procurando aqui online, É porque o áudio está cortando um pouco, sabe? Agora vai melhorar, doutor. Está escutando bem, né? Agora tá. Doutora, nós temos um ouvinte aqui, lá dos Estados Unidos, está perguntando se a doutora atende em qual horário? Eu não estou entendendo. O trem está cortando. Está cortando um pouco, né? Tá. Agora vai melhorar. Né? Pode repetir a pergunta? Agora está ouvindo bem? Agora tá. Porque às vezes corta, sabe? Tá certo. Doutor Marcelo, nós temos vários países, inclusive temos a Inglaterra, temos os Estados Unidos, Equador, também convido pelos Estados Unidos, e a doutora atende online. Online eu atendo, sim. Eu atendo online, porque esse método que eu estou em formação, ele serve para todo o país, para todo mundo. Ninguém fica de fora. Isso. Doutora, deixa o seu contato para nossos ouvintes, nossos internautas, que estão aqui anotando também tem a minha indicação. Como eu sou de Minas Gerais, né? Aliás, eu moro em Minas Gerais, mas eu sou de Alagoas, mas eu estou aqui em Minas Gerais. E eu vou deixar o meu contato. Quem quiser estar me chamando, né, para a gente estar conversando. O número é 34 996 85 9643. Então, DDD 40. O DDD é 34. 34. 9 85 43. Isso. Isso aí, ó. Já quero deixar a indicação. Eu visto de pais. Também papel. Também do estado da Bahia. Não tem outra coisa melhor do que aprender. Verdade. Somos primos, graças a Deus. Tem pessoas que têm e também pessoas que a terapia precisa. Então, essa fé é uma fé que o próprio Jesus nos ensina, né? Nos ensina a buscar, né? A preencher João lá em Apocalipse,
estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Salmo 45 fala, né? E é nesse momento que nós queremos fazer essa prática. Porque o terapeuta, ele vai cuidar de pessoas, vai ajudar a estressar traumas que viveu de infância, e as perguntas, ela está sendo bem respondida e elaborada. Então, vamos continuar aqui a nossa live. Uma pergunta aqui, doutora Marcelene. A consulta, vamos supor, eu sou cristão, eu quero fazer essa consulta presencial. Tem a possibilidade de estar marcando com a doutora? Se for presencial, porque o consultório ele vai ser aberto aqui na cidade, sabe? Na cidade de Carmo do Paranaíba. Então, se for uma consulta presencial, se for de outra pessoa, tem que vir se deslocar onde está, né? Para vir para aqui, para o estado. Agora, se for uma consulta online, aí o que é que nós vai fazer? Né? Vai ter uma consulta através de vídeos, chamadas, que através do salas de reunião, como a MET e a Zoom, sabe? Esses app que são apropriados para esses tipos de live. Doutora, outra pergunta. A doutora mulheres também pode ter consultas. Situações Eu só atendo mulheres. Só que quando eu estou atendendo as mulheres, aí vai ter caso assim que o homem vai estar participando, entendeu? O esposo daquela mulher vai estar participando. E a voz está saindo um pouco, sabe, baixa, aí às vezes cai, não sei se é a internet aqui que está ruim, às vezes não está dando para escutar direito. Tá ótimo, viu? Aí, por enquanto, eu estou atendendo só mulheres, mas aí tem casos, já relatos que, através dessa mulher entrar no método, o casamento foi restaurado, porque aquela mulher mudou tanto que mudou para o esposo também, né? Porque quando a mulher está com o psicológico abalado, abala tudo. É casamento, né? A família, né? Então, quando aquela mulher passa por esse método, então tem mudança, né? Tem casos que quando a mulher está muito depressiva, o marido, ele não reconhece, sabe? E separa, né? Destrói o casamento. Depressão, ansiedade, destrói vários casamentos, né? Então, mulheres, elas têm que ser cuidadas, porque para poder ter um relacionamento saudável, um casamento saudável, tanto relação com o esposo e com os filhos, porque afeta os filhos também. Isso. Chegou a gente observamos hoje que na vida conjugal a preciso está bem para você estar exercendo principalmente a inclusive, há bastantes relatos de mulheres que são abusadas sexualmente. Porque não estão
E, ao mesmo tempo, o marido pensa, né, fala, então, esse momento é um momento que a terapia ela vai trabalhar, né, porque há traumas psicológicos. A paciente É, porque, tipo assim, quando uma mulher está com trauma psicológico, tipo depressão, ansiedade, às vezes afeta o casamento, por quê? Porque o marido vai, essa mulher não tá igual. Por quê? Esse trauma, o Marcos, ele não vem, assim, do futuro ou do presente. Ele vem do passado, entendeu? É um trauma que aquela mulher vem enfrentando desde criança. Vamos supor, quando aquela mulher estava ainda na barriga da mãe, e aquela gravidez daquela mãe foi uma gravidez difícil, né? O pai daquela mulher brigava com a mãe dela, tinha discussões, às vezes o pai agredia a mãe, ela dentro da barriga, entendeu? Então, isso tudo causa trauma. Por quê? Porque tudo começa dentro da barriga da mãe. Então, quando uma gravidez ela é saudável, a criança nasce saudável. Agora, quando uma gravidez não é saudável, vem com esses tipos de problema, então, aquela criança vai nascer com trauma, já é traumatizada dentro da barriga. Então, essa é a raiz de tudo. Desde a gravidez da mãe, que está acontecendo coisas, né? Antes da mãe ter aquele bebê, e também depois, quando a mãe tem aquele bebê, né? Aí vem a amamentação, a mãe vai amamentar. E quando a mãe está amamentando o seu bebê, ansiosa, depressiva, com raiva, está passando tudo para a criança. Então, aquela criança vai crescer como? Vai crescer com esse trauma. Então, a causa, né, do método TPM trata na raiz. Então, vai buscar aquela criança daquela mulher. Aquela mulher, né, já está na fase adulta, mas nós vai buscar primeiro naquela criança do passado, né, onde nós vai pegar a criança, nós vai acolher a criança dela, que ela vai passar, não, assim, o que de algum trauma. Vocês estão ouvindo bem? Não sei se está cortando. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Teve algumas partes Estou ouvindo bem. Teve algumas partes a respeito sobre a criança, né? sobre a criança, né? E a mãe vai sofrendo, ela A mãe vai sofrendo, ela vai sofrendo. Mas tu está dando porque quando a criança está na barriga da mãe, ela está sofrendo os traumas. Por quê? Porque o que a mãe passar, a criança vai passar também, entendeu? Então, o trauma emocional gera daí, gera da barriga da mãe, né? Eu estudo muito sobre isso e a causa da raiz era acolher aquela criança daquela mulher, depois vem acolher a adolescência daquela mulher, porque tem a fase de adolescência que aquela mulher foi violentada, ou teve uma perda, né? Uma perda na família. Ou então é uma causa tipo assim de abandono do pai ou da mãe. E aquela criança, aquela adolescente vai pondo também na cabeça e vai, sabe, vai tendo
vai ter ansiedade, depressão. Então, essas mulheres que passou por isso, ela precisa urgente do método terapêutico, porque se ela não se acolher, essa mulher, ela vai ficar mais doente ainda e vai tomar só remédio e não melhora. Por quê? Porque o remédio, ele não vai curar na raiz, sabe? Ele só vai dar um alívio na dor. E esse método também, ele não impede das pessoas que já estão tomando esse remédio, não impede de tomar, continua tomando. Porque a partir do momento que essa mulher começa a entrar no método terapêutico, ela vai ver que até os remédios, os médicos vão até tirar dela. Por quê? Porque vai haver uma cura dentro dela, se ela se acolher. Porque tem casos, Marcos, que quando a mulher está naquele processo terapêutico, ela não se entrega totalmente. Ela tem que se entregar totalmente, que é para o método dar certo. Por quê? Porque vai ter várias dinâmicas na consulta, vai ter a respiração, né? Vai ter muita coisa, né? Vai ter método lá que vai curar a causa daquela mulher, sabe? Mas ela tem que se entregar, porque se ela não se entregar, ficar com medo, ou não acreditar na cura dela, aí não acontece, né? Então, quando a gente procura uma terapeuta do universo emocional feminino, tem que se entregar totalmente. Doutoras, nós somos aproximadamente a 2.000 pessoas. Agora que e desse uma palavra para mulheres que não conseguem ter esse autocontrole, não consegue sair de casa, fica só dentro do quarto, não consegue se relacionar com pessoas. Eu queria olhar e desse aquela palavra terapêutica de motivação. Essas mulheres que estão passando por esse processo aí, né, tá na fase, né, da depressão, né, e eu quero falar para essas mulheres que tem cura. E também eu quero falar que isso daí não é frescura da mulher, né, porque às vezes tem gente que acha, isso é frescura, ansiedade, depressão é frescura dessa mulher. Não é, né, é uma prisão que só ela sente o que ela está passando ali trancada. E a ansiedade, a depressão, ela aprisiona a mulher. A mulher não tem vontade de sair, não tem autoestima, entendeu? Então, o que eu falo é que tem cura. Basta procurar, né, o especialista para essa mulher ser ajudada. Por quê? Porque o método terapêutico, né, vai na causa, na raiz, para entender o porquê aquela depressão surgiu, o porquê aquela ansiedade surgiu, né? Tem caso de mulheres que ela está tão aprisionada, né, na depressão, na ansiedade, que até ela tenta, vamos supor, ela faz um programa assim, no fim de semana ela quer sair para fazer algo bom na vida dela. Aí do nada ela vai e não quer mais, desiste, sabe?
ela não tem aquela confiança, às vezes ela tem um sonho, tem um projeto, e não busca, ela não acredita nela mesma, não acredita que pode acontecer, né, ela se esforçando. Então, isso tudo gera, né, na mente uma confusão, né, que é a procrastinação, a depressão, a ansiedade, né, essas doenças físicas. Então, essas doenças aprisionam a mulher. Então, a mulher não sente vontade para nada. Então, que essas mulheres procurem ajuda, porque elas sozinhas elas não vão conseguir. Por isso que Deus, ele deu a sabedoria para os especialistas, porque Deus sabia que nós ia precisar dessas pessoas. Então, se existe terapeuta, se existe psicólogo, médico, né, é Deus que deixou essa sabedoria para a gente estar ajudando outras pessoas que precisam. Então, tem cura. Doutora, eu vejo assim, pelo seu semblante, a doutora é cristã. E a igreja ajuda também nessa parte. A igreja, assim, a igreja onde eu congrego, ela tem tipo assim, uma terapeuta para criança, porque tem de criança também, sabe? E comigo é para mulher. Então, a terapia, ela tem que ter nas igrejas, tem que ter uma terapeuta para estar ajudando as mulheres, porque muitas mulheres da igreja, né, tá ali no culto, tá ali buscando do Senhor, mas só Deus sabe o coração daquela mulher, né? Porque ali ela vai, tipo assim, vai na igreja, vai buscar o Senhor, e quer que o Senhor dê uma resposta para aquela causa dela, do que ela está passando. E muitas vezes Deus usa os profetas para estar falando. Mas se aquela mulher, né, que está passando por isso, ela que é cristã, que tem a sua igreja, ela procura uma autoajuda, procura o seu pastor, a sua pastora, para ver se consegue alguma terapeuta aí cristã, né? Porque eu sou uma terapeuta cristã, né? Então, por eu ser uma terapeuta cristã, não quer dizer que eu atendo só cristão, só evangélico. Não, eu atendo qualquer religião, né? Por quê? Porque todos precisam. Então, vocês que é uma pessoa evangélica, procura ajuda. Se você está passando por momentos difíceis, porque tem mulher, Marcos, que ela tem, vamos supor, vergonha de se expor, né? De chegar ao pastor ou a pastora e falar que está precisando de ajuda, que está passando por processos. Então, essas mulheres, ela tem vergonha ou tem medo, né? De chegar até o líder da igreja. Então, é muito importante ter pessoas na igreja para estar ajudando essas mulheres. Muito importante. Doutor, eu queria dizer aos nossos ouvintes que estão não só no Brasil, como na Europa, na África, na Inglaterra. Então, e tem muitos também. Eu queria que você contasse assim, a sua história, o seu testemunho de vida, e que te motivou a sua paixão pelo método feminino. Bom, antes de tudo, né, antes de eu ser evangélica, né, eu passei por muitos processos, muitas provações, casamento conturbado. Casamento não, é que eu não casava, eu juntava, sabe? E nisso ia tendo aquela confusão. E
nada ia para frente na minha vida, né? Até que Deus usou uma senhora cristã, né? Conhecida minha, para estar me convidando para ir para a igreja. E eu sempre recusava, né? Antes de eu batizar, eu mentia para ela, né? Mentia que estava doente, só para não ir para a igreja. Mas ela nunca desistia de mim. Ela orava pela minha vida e queria me buscar para ir para a igreja. E eu falava que não ia, e a igreja tão perto. E Deus usou ela tanto que ela um dia foi me buscar de van, só para mim ir para a igreja, e a igreja pertinho. Então ela foi lá de van e falou: irmã, eu vim de van para a senhora não ir a pé, então vamos para a igreja. Aí eu falei assim: agora não tem jeito não, agora eu tenho que ir mesmo, né? E aquela senhora foi, me acolheu, sabe? Eu estava passando por momentos difíceis e ela via também meus processos. Até que eu fui para a igreja com ela, não porque eu queria, mas tipo assim, para agradar ela. Mas foi naquele momento que ela me levou, eu tive um encontro com o Senhor. Mesmo sem eu querer ir para a igreja, eu tive aquele encontro com o Senhor, né? E eu fui, depois daí, desse encontro com o Senhor, que foi em 2019. Desde 2019 que eu não parei mais de ir na casa do Senhor, né? Eu me batizei em 2020, né? Casei em 2020 e batizei em 2020. E até hoje estou firme, faço parte da liderança, né? E eu creio assim que Deus tem me restaurado, Deus me restaurou. E antes de eu entrar nesse método, eu passei pelos processos de curas também, sabe? Eu não tinha muito o que reclamar, por quê? Porque Deus, ele, através da minha fé, ele me restaurou. Eu não tenho nenhum trauma emocional do passado, do que aconteceu, sabe? Eu perdoei quem tinha que perdoar, aqueles que me fizeram mal, que isso é o importante, o perdão, ele cura o coração. Então, quando a gente não libera o perdão, a gente fica com aquela mágoa no coração. E mágoa, raiva, adoece, né? Adoece. Então, a gente tem que liberar o perdão. Eu liberei o perdão por aquelas pessoas. Fiz também, que é importante, quando a gente se envolve com outras pessoas, a gente fazer um desligamento de almas, né? Para não estar com a alma vinculada com aquelas outras pessoas do passado, né? Porque Deus, ele abençoa o casamento, né? Então, a gente tem que estar casado, né? Porque quando a gente não é casados, a gente está em adultério. Então, eu vivia em adultério antes de eu me converter, e quando eu me converti, né, eu busquei muita sabedoria do Senhor, e eu fiz aquele desligamento de alma, né? Então, depois que eu fiz esses desligamentos de alma, então tudo começou a fluir na minha vida, né? E Deus me abençoou para mim fazer esse curso, né, para ajudar os mulheres, porque eu vejo muitos relatos, eu vejo mulheres também aqui, também mulheres da nossa família passando por processos de depressão, por processos de ansiedade. Então, eu fiquei com aquilo no coração, eu vou ajudar essas mulheres. Depois que eu comecei a fazer o curso, né, eu já comecei a fazer roda de mulheres, e mulheres se emocionam muito nas rodas de acolhimento, roda de mulheres, tem palestra também que eu faço, inclusive tem palestra também que eu posso estar fazendo online também, basta as pessoas querer, sabe? Basta as mulheres querer. Eu posso estar fazendo também um encontro com mulheres online, mulheres de fora. Então, eu fiz
a roda de acolhimento, e agora vai ter a segunda roda de acolhimento, e as mulheres, elas estão amando. Então, é muito importante, né, as mulheres saber que as emoções, elas têm que ser controladas. Porque senão, se a gente não saber controlar nossas emoções, a gente fica presa na depressão, na ansiedade, e a gente vai só se acabando no remédio. E isso tem cura. Eu quero falar para as mulheres que tem cura. Então, eu agradeço a Deus muito por me estar fazendo esse curso, né? Estou quase formando. Depois que eu me formar, eu vou abrir meu consultório, né? E vou estar atendendo presencial, né? Mas, em nome de Jesus, está próximo. Mas, enquanto isso, eu posso estar fazendo online, posso estar fazendo roda de acolhimento, roda de mulheres. E isso é muito importante. Muito emocionante. Muito emocionante. Ver assim, a sua história de vida. Ver assim, a sua história de vida. Os momentos, né? Que Traumas. Porque há pessoas que adoecem. Adoece. Adoece de várias formas. Porque quando está numa fase de convivência conjugal, tudo bem. Aí depois vem a saúde. Depois começa também problemas mentais. Aí você vai realmente ver aqueles que contam com você. Isso é que é lógico. Mas eu vejo que a terapia ele ajuda muito. É preciso, eu falo como palestra. Puxa para eles tudo. Você tem que soltar. Viver você ter um presente. Eu começo a observar isso. Nós estamos entrando mais. Manassés, ele do lado que seu pai ia ver. Só que ele guardou muitos. Ele quando ele aquilo da pessoa. Ele fez tudo que era mal ao povo. Só que chegou um certo momento ele perdeu o trono. Ele adoeceu dentro da prisão. Foi quando ele começou. Então, que é um método. E onde ele tirar aquelas coisas da mente dele, deixar que ele vivesse. Manassés, no grego, o Senhor fez esquecer. Aí quando ele lembrou da primeira coisa que Deus fez. Então, se Deus virou traumas, curou ele
assim nesse caso sobre para a mulher psicológico. Pessoas que se e acham uma pessoa não se acha uma pessoa não tem prazer a cura Deus. É por isso que eu estou apresentando aqui eu quero pedir a todos os meus seguidores cursos, conteúdos e faça a sua consulta. A doutora ela vai te ajudar. Ela vai ajudar você. Esse pânico que você vivencia há dias, né? Então, vai esquecer os problemas, para tirar os traumas de abuso, traumas da rejeição, filhos que foram abandonados, filhos que foram adotados por pessoas até hoje questionando porque isso para que viver? Tem muitas vezes pessoas dizendo acontecido tudo isso, ele tem uma promessa na sua vida. E você precisa um acompanhamento, uma pessoa melhor. Eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Agradeço estar aqui presente, né? O podcast é muito importante. Palavras, conselhos, claro, e assim, comentários, falando que viveu tudo isso que a doutora trouxe para nós aqui nessa tarde. Deus te abençoe e muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Convidada especial, viu? Quero aproveitar aqui e falar também. Isso. Abrindo um podcast também, sabe? Em breve. E o nome do podcast é Vozes que Servem. Então, essas vozes que servem a quem? Ao Senhor, né? E quando eu montar esse podcast, certeza eu vou convidar você para estar participando. Com certeza. Nossa família, a família Moreira. Um abraço para o seu esposo. A tia Vânia. Minha mãe. A Cidinha. Todo mundo.
Um abraço, né, para todas as famílias, né? Nossa família de Teotônio Vilela, né? A tia Neve, o tio Zezinho, né? Uma família muito maravilhosa, né? Muito tempo eles têm me acolhido, né? Em momentos passados meus. E eu amo muito, né? Eu amo muito ela, o meu tio, as minhas primas, né? O meu primo. A nossa família, ela tem algo bom na nossa família, que a nossa família, ela não é uma família que briga, né? É uma família unida, né? Mesmo estando longe, mas vive em união, não é isso? Isso mesmo, prima. Isso mesmo, prima. Isso mesmo. Então tá certo, prima. Deus te abençoe. Prima, Deus te abençoe. Nossa... Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus. A todos os nossos seguidores, não esquece de seguir nossa terapeuta. Segue lá. E vamos, né, fazer com que esses pessoas sejam abençoadas, libertadas, Deus abençoe a todos. Deus abençoe Amém. a todos.